Bom, eu sou nascida e criada em São Paulo mesmo, já tenho essa vivência de cidade grande desde o primeiro momento de vida. Eu sou a caçula, eu tenho um irmão mais velho, mas eu sou a caçulinha da casa, digamos assim, a princesinha do papai. Eu tive uma infância muito boa, porque eu tive aquela infância de casa de vó, sabe? Porque a minha mãe trabalhava com a minha avó, então eu passava as tardes na casa da minha avó. Então a presença da minha mãe e da minha avó na minha vida influenciaram muito para a mulher que eu sou hoje, né? Então, quando eu paro para pensar em quem eu sou, me vem muito essa época da minha vida mesmo, que eu sei que foi um divisor de águas para a formação da minha personalidade. E você falou da sua mãe e da sua avó, né? Que inspiraram você a ser essa mulher que você é hoje. Por que elas inspiraram? O que você enxergava e enxerga nelas que fez tanta diferença nesse seu crescimento? Eu acho que a determinação delas, assim, em termos de... Eu via muito elas trabalhando, né? Então, acho que nesse quesito profissional, assim, ver a determinação da minha avó e da minha mãe para alcançar os objetivos dela. Então, eu tive contato desde pequenininha, assim, com essa força delas, com essa força de vontade, assim. Então, era muito legal, assim, porque a minha mãe é cabeleireira, né? Minha avó não tá mais viva, mas ela também tinha um salão, então foi ela que passou essa profissão para minha mãe. E aí, eu lembro dessa mágica, assim, do salão, né? Porque elas confeccionam perucas, então imagina, eu tinha aquela coisa da criança, né, da pessoa até chegar careca e ir embora com cabelo, e eu não entendia, eu falava assim, como assim? A minha mãe faz mágica, porque ela coloca cabelo nas pessoas. Depois que eu fui entender a profissão dela e vi o quão mágico era, de fato, você mexer com a autoestima da mulher, né? Então isso me ajudou muito a mexer com a minha autoestima também, né, dessa importância de incentivar outras mulheres a se sentirem bem. Esse universo da sua mãe no salão de autoestima, de cabelo, de toda essa parte estética, né, de autoconhecimento também para nós mulheres. Qual foi a importância disso na sua infância? Teve alguma importância na sua adolescência, na sua descoberta, no seu autoconhecimento, na sua autoaceitação, ou foi um processo que você foi começar mais tarde? Com certeza, Gê. Acho que, assim, se eu for parar para pensar na adolescente que eu fui, em termos até de vaidade, de amor próprio, eu não tinha muitas referências, né? Por exemplo, eu sempre fui uma garota gordinha. Sempre fui, assim, do meu biotipo mesmo. Então eu já não me sentia representada em novelas, em comerciais, em capas de revistas. Então eu já não me enxergava no que a sociedade empurrava desde cedo, né? Então, eu encontrei na minha mãe, na minha avó, assim, elas sempre conversaram muito comigo, eu sempre fui para minha mãe, né, lamentar, assim, não. E aí ela sempre me ajudou muito, né, então ela trouxe essa questão, mas por mais que tenha me ajudado muito, eu acho sim que foi uma descoberta muito pessoal, mais tarde. Então, acho que eu fui conquistar confiança, e nem acho que eu seja tão autoconfiante hoje em dia, tá? Mas em termos, naquela época eu fui mais tarde por falta dessa representatividade, né? Então foi um caminho muito mais singular e pessoal, porque eu não enxergava, né, em outras mulheres, por mais que eu tivesse o apoio da minha avó e da minha mãe. Então elas me ajudaram muito, mas foi sim algo bem mais pessoal, assim. E essa falta de representatividade, né, na mídia, nas novelas, que na época eram muito fortes, nas capas de revista, enfim, fizeram você em algum momento achar que você era diferente das outras mulheres e querer se enquadrar naquele padrão que mostrava ali? Sim, eu me senti inferior, né? Isso refletia muito, não só no meu amor próprio, né? Mas até em termos profissionalmente. Eu sempre falei assim, talvez eu não seja capaz disso. E aí, quando eu fui parar para pensar na origem desse problema, sempre vinha, né, essa questão para mim, de falta de representatividade, de ter essa descoberta sozinha. Então, foi muito importante hoje, com acesso à internet, por mais que a gente tenha mais representatividade, eu acredito que não é tão diverso assim, principalmente quando a gente for parar para pensar no mercado da moda, eu não acho que ele é abrangente, mas se for comparar com a minha infância, com certeza ele é bem mais do que naquela época, né? Então hoje eu fico feliz porque hoje eu tenho mais facilidade para encontrar pessoas com as quais eu me sinto representada. Então isso me conforta um pouco porque eu sei que as adolescentes que passariam pelo mesmo que eu passei, hoje já têm um caminho mais diferente, digamos assim, né? Por conta da internet, acho que isso ajuda muito.
E você também trabalha como modelo plus size, né? Que arrasa nos comerciais e nos editoriais, nas fotos, tudo. Esse seu outro trabalho, essa sua outra versão, ela de alguma maneira ajudou você na sua vida pessoal também? E qual a importância disso para as outras meninas? Que, enfim, quando você era nova, você disse que não via muita representatividade. Hoje a gente ainda não está no mundo ideal, mas a gente já vê um pouco mais. E hoje você também é uma inspiração de representatividade para outras meninas mais novas, né, mais jovens. Como que você enxerga isso? Isso é muito louco, porque eu demorei para entender isso, que eu era uma forma de representar essas pessoas. Porque como eu não me sentia representada, até eu entender que eu poderia representar essas pessoas foi uma loucura. Porque as pessoas veem, através do meu trabalho como modelo, elas imaginam que eu sou uma pessoa que passa essa confiança, né, que exala esse amor próprio, e muitas vezes não, né, porque o amor próprio, ele não é uma magia assim, né, a partir de agora eu me amo. Não é fácil, né, é um processo. Tem dias que eu vou estar me sentindo mais para baixo, tem dia que eu não vou estar tão segura assim, tem dias que não, que eu sei quem eu sou, independente do que vão falar. Então, eu passo essa imagem para as pessoas através do meu trabalho, só que, na realidade, eu não me sinto assim, né? Eu não me sinto 100% do tempo essa pessoa confiante. Até que entraram em contato comigo, uma menina, através das redes sociais, né? Conheceu o meu trabalho, as minhas fotos, e me mandou mensagem relatando que as minhas fotos tinham ajudado ela a melhorar a relação de amor próprio com ela. Aí eu parei para pensar, não, peraí. Eu que não tenho esse amor próprio tão forte assim, né, que eu acreditava que não, como que eu tô passando essa mensagem sem nem perceber? E aí foi que eu entendi a importância de fato, né, de poder representar essas outras mulheres, de ser a pessoa que eu gostaria que tivesse na minha época, né. Então, descobrir isso foi, nossa, sensacional. Fico muito feliz de poder inspirar outras mulheres. Você falou que às vezes você não se sente tão autoconfiante quanto você aparenta, né? E pra gente que convive com você, você é um exemplo de autoconfiança pra gente. Mas a gente sabe que por trás dessa máscara que a gente carrega tem muitas outras camadas, muitas outras coisas, né? Sim. E eu acho que a gente, como mulher, a gente quer se mostrar tão forte, né? Tão feliz, tão segura, tão incrível, que isso vai cansando a gente também, né? A gente quer tanto derrubar essa imagem de fragilidade, de dúvidas, de tristeza que às vezes colocam na gente, que a gente também quer ser um poço de autoconfiança, um poço de certeza daquilo que a gente está fazendo, e não é assim. Você às vezes se sente cansada de segurar esse papel, porque é um papel que é uma inspiração para muita gente, mas toda a inspiração ela acaba também dificultando de alguma maneira, né? Sendo uma grande responsabilidade. Às vezes você chega em casa e tipo, nossa, cansei de ser esse exemplo. Ah, sim, já, muitas vezes. Até porque muitas vezes você mostrar a sua fragilidade pode ser confundida com fraqueza, né? Principalmente para nós mulheres. Então, se mostrar frágil é se mostrar fraca, né? Então, por isso que eu entendo que a gente tem essa pressão de estar 100% forte, não de exalar isso. Mas não, né? A gente tem nossos momentos, então já me senti cansada, sim, em alguns momentos. Mas é isso, é trabalho, né? É todo dia, assim, você tem que lembrar da sua origem, lembrar o seu propósito e entender que não, que eu posso ser quem eu sou, sabe? Sem me preocupar com o que as pessoas vão achar, com rótulo. Eu não sou menos por não ser uma mulher magra, por exemplo, sabe? Então, muitas vezes eu já tive esse complexo de inferioridade, tanto que eu tinha muita dificuldade de aceitar elogio. Uma coisa que é tão legal, né? Que às vezes a pessoa só quer nos deixar pra cima, né? Às vezes faz um comentário super singelo, super sincero, e eu tinha essa dificuldade, tipo assim, ai, Gê, como você tá bonita. Aí eu vejo, não, maquiagem, né? De tipo assim, de estar sempre negando, não, tá tudo bem você só aceitar o seu elogio. Obrigada, ponto, obrigada. Né? Eu sei que eu sou, obrigada. E não ficar dependendo, né, dos outros, né? Não posso me sentir bonita só porque alguém falou que eu sou bonita. Sim, com certeza. E eu sinto, assim, enfim, nas minhas redes eu exponho um pouco do meu relacionamento, né? Tem alguns vídeos com meu namorado, tudo. E eu sinto que às vezes essa questão da pressão estética do corpo, ela tem uma pressão muito na mulher sobre o que o homem quer do corpo de uma mulher. E eu acho isso tão bizarro, tão... Sabe, eu nem diria antiquado, porque eu acho que nem antigamente poderia existir uma coisa assim, sabe? A gente já tem tantas coisas nossas, questões nossas, e daí o homem ainda vai querer, de alguma maneira, falar sobre o nosso corpo, né? E
como eu exponho o meu relacionamento, as pessoas sabem quem eu namoro, eu recebo muitas mensagens, às vezes, de que homem não gosta de corpo assim. Muitas mensagens, muitas mensagens. E eu digo que diariamente, assim. Às vezes eu posto alguma coisa, que eu tô me exercitando, que eu tô fazendo alguma trilha, que eu tô fazendo alguma coisa, e as pessoas falam que, mas o seu namorado não vai gostar, o Thiago não vai gostar, não é o que o homem gosta. Sei lá, comentários assim que eu nem consigo repetir, porque eu dou risada de tão bizarro que eu acho que é. Mas essa pressão, eu não sei em que momento ela começou, talvez ela sempre tenha sido assim, mas essa necessidade da gente ter um corpo em que a sociedade não quer saber se a gente se satisfaz, né? Porque, na minha opinião, é só a nossa opinião que vale a pena. Se você tem cabelo preto, rosa, roxo, lilás, qualquer cor, é para que você se satisfaça. Mas essa necessidade da sociedade da gente ter um corpo para o homem, você também sente isso? Te incomoda de alguma maneira? Demais. A gente ter um corpo idealizado, gostado pelo homem? Demais, até porque ninguém quer saber se a gente tá feliz, não, né? Ninguém quer saber a nossa opinião. saber. Oi, Georgia, você tá feliz? Não, Georgia, então, você não acha que você tá muito magra? Você não acha que, né? Você tá se alimentando bem? Mas a pessoa não sabe nada sobre a sua vida, não sabe nada sobre a sua alimentação, né? Sim. Porque não é às vezes não é nenhum profissional de saúde, né? Nada a ver. E acha que pode palpitar, né? Então, eu concordo, assim, com tudo que você disse. Acho que isso é muito a nossa realidade. Até porque, por ser uma mulher gorda, as pessoas estão sempre desse jeito. Nenhum homem vai te querer. Porque eu tenho que ser o que o homem quer, né? Então, eu tenho que me exercitar para alcançar um biotipo de corpo para que as pessoas me desejem. Sim. Não porque é saúde física e mental. Sim. É porque tem que estar sempre alcançando essa expectativa do homem, né? E é uma expectativa muito injusta, né? Porque exatamente. Ela não existe, é simplesmente criar um corpo que a gente nem sabe se esse modelo existe ou não, mas que talvez favoreça um único biotipo, um único estilo de vida, e não tem como todas nós entrarmos nesse aspecto, né? Daqui 10 anos é outro corpo, daqui 10 anos é outro corpo. Que é tão natural, né? Como uma celulite, uma estria, uma ruga. É o seu corpo, né? São as suas marcas, são a sua história. E aí as pessoas acham que se sentem no direito, né? De cagar a regra. Ai, desculpa. Mas é isso mesmo. Mas de falar, né? De, enfim, impor sobre a vida da mulher, né? E eu fico, assim, abismada também com a liberdade que as pessoas têm de palpitarem no corpo alheio, né? Porque é uma coisa que não diz respeito a gente. A gente simplesmente não precisa opinar. Exato. A nossa opinião, ela não tem a ver, né? Ela não é necessária para os outros. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu até comentei com algumas pessoas, que era de um profissional de estética que faz alguns procedimentos no rosto e tal. E ele me mandou uma mensagem que tinha feito uma análise do meu rosto e me encaminhou a análise do meu rosto. Sendo que, assim, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Sem ninguém pedir, né? Eu nunca pedi, eu nunca falei sobre a análise do rosto, nunca falei sobre nada. Meu Deus. E a pessoa se sentiu no direito. Então ela me mandou uma foto do meu rosto, toda desenhada, assim, milimetricamente ele sabe as formas do meu rosto, coisa que eu não sei, eu não faço ideia quantos centímetros eu tenho disso, daquilo. E ele fez uma análise e ele me mostrou embaixo todos os procedimentos que eu tinha que fazer para chegar num rosto perfeito. E aí ele perguntou se eu não queria fazer aqueles procedimentos com ele, claro. E aí, assim, eu olhei aquela mensagem e, assim, primeiro eu dei risada, daqui 2 dias aquilo me incomodou, porque aqueles defeitos ali que ele julgou não eram coisas que eu pensava sobre, então de alguma maneira aquilo fica, por mais segura que você queira ser, por mais que você não queira fazer aquelas coisas todas, aquilo fica na sua cabeça. Daí vai ter um outro dia que você vai estar com a autoestima mais baixa, você vai se olhar e vai ver que aquele cara talvez tivesse razão, vai lembrar disso. E aí aquilo me impressionou tanto com qual liberdade ele teve para ele me mandar aquela análise e em que momento ele chegou à conclusão de um rosto perfeito. Tipo, qual que é a boca perfeita, o olho perfeito, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso não existe no meu ponto de vista. Existem tipos diferentes, existem tamanhos diferentes, existem olhos diferentes, tudo é diferente, né? Da onde a gente veio é diferente, a nossa genética é diferente. E aí aquilo me fez me questionar sobre várias coisas. Tem aplicativos em que a gente é tentado todos os dias a usar para que a gente fique de alguma maneira mais dentro do que as pessoas esperam, né? Como que você enxerga isso? Essa liberdade que as pessoas têm de analisarem a gente e de expressarem a sua opinião sem serem perguntadas? Nossa, acho inadmissível, né? Acho falta de respeito, falta de ética desse profissional, né?
E eu acho que isso vai de embate com o que até você comentou das pessoas darem pitaco sobre o seu relacionamento, né? Como a rede social, querendo ou não hoje, traz essa falsa liberdade para as pessoas fazerem esse tipo de comentário, né? Darem opiniões de que ninguém pediu, né? E como isso impõe, era uma dúvida que você não tinha, que você até então estava satisfeita com o seu rosto, mas que ele trouxe isso à tona e que por mais que seja engraçado a princípio, depois você para pensar, né? Fica uma sementinha. Exato, e é dessa forma que a indústria age, né? Porque até se a gente for parar pra pensar, por exemplo, se a sociedade acredita que o corpo perfeito da mulher é o corpo magro, hoje nós vemos mulheres que já possuem naturalmente esse corpo, mulheres magras, que não satisfeitas se submetem a cirurgias, a coisas que elas não precisavam, porque elas já estão dentro desse padrão imposto, né? E que mesmo assim parece que nada, não tem limite, né? Inalcançável, e a pessoa tá sempre querendo e é moda, né, querendo ou não, que nem agora são o queixo quadrado, né? Aí daqui a pouco não é mais, aí a pessoa que fez aquele procedimento estético já não tá mais. Entende? Então é um vício, então acho que é dessa forma que eles agem mesmo. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso de pressão estética, de nunca tá bom. E aí as pessoas vão fazendo Photoshop nas fotos e pessoas se inspiram nessas fotos. Só que como que elas vão alcançar o que está na imagem se aquela imagem é falsa? Sim. Então as pessoas estão ficando doentes, querendo ou não. Sim. E dentro dessa toda essa vivência, o papo que a gente teve, o que você carrega com você, Gabi, até agora, o que é pra você ser mulher? Eu acho que ser mulher é ser forte. Por mais que a gente não tenha que ser forte 100% do tempo, eu acho que toda mulher ela já tem genuinamente essa força feminina mesmo, sabe? Que até quando a gente não acredita, vem uma força sobrenatural, assim, acho que é um instinto feminino, não sei explicar, mas eu acho que toda mulher ela já carrega isso, sabe? E eu acho que é muito do que a gente conversou no início da conversa sobre as mulheres que nos inspiraram, né, na nossa família, nas nossas referências, e que eu acho que é uma força que passa de mulher para mulher, né? Então eu sei que a força que eu tenho é a força que eu carreguei da minha mãe e que a minha mãe carregou da mãe dela e que uma mulher traz para outra, né? Então eu acredito muito que ser mulher é ser forte. Que você possa sempre ser forte, que você possa ser uma inspiração para tantas mulheres, para a gente, para mim, e que você também tenha outras inspirações para seguir essa vida que a gente tem.